Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez aqui reunidos para estudar o Evangelho de Jesus. Vamos começar então a nossa reunião lendo um pensamento de Chico. Trouxemos um que diz assim: cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Olha que lindo. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Então, a caridade sempre, né, meus irmãos? Praticar a caridade sempre. Esse é o lema, né? O lema da nossa doutrina, né? Fora da caridade não há salvação. E é verdade. Sem a caridade não temos nada, estamos órfãos. Vamos ler agora a mensagem de hoje, que é do livro Pão Nosso, a mensagem 56, que se intitula Êxitos e Insucessos. Diz assim: se sei viver em penúria, sei viver também em abundância. Paulo aos Filipenses 4:12. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por essa razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja dos Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o sucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino. Bom, então com essa página esclarecedora, né, que nos leva muito a meditar, vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, né? Fazendo a prece inicial da noite de hoje. Querido Jesus, amigo de todas as horas, professor Eurípides Barçanufo, mentor da nossa casa, Chico Xavier, nosso patrono, toda a espiritualidade amiga e, acima de tudo, Deus, nosso Pai de infinita bondade. Elevamos o nosso pensamento, cheios de gratidão, Senhor, pelo dia de hoje, por tudo que pudemos obter de bênçãos nesse dia,
e pela bênção maior que é estar hoje aqui através desses recursos da internet, podendo nos reunir, fazer com que os nossos corações estejam mais próximos, que nós possamos unir nossas forças, fortalecer nossos espíritos para vencermos as dificuldades que se apresentam diante de nós diariamente. Ajuda-nos, Senhor, para que a reunião seja uma reunião de paz, de entendimento, de tranquilidade, e que possamos aprender muito, Senhor Jesus, muito mais a respeito de Ti, porque cada vez que Te conhecemos, mais Te amamos. Muito obrigada, Senhor, fique conosco. Então, meus queridos irmãos, vamos iniciar o estudo da noite de hoje, que vai tratar da mulher samaritana, o encontro dela com Jesus e o real propósito de Jesus com esse encontro que ele teve com esta mulher samaritana. Vamos então nos ater inicialmente ao texto evangélico de João que trata sobre o assunto. Essa passagem evangélica está no capítulo 4 do Evangelho de João e vai do versículo 1 até o versículo 39. Inicialmente, eu queria esclarecer o porquê de eu me interessar em trazer esse tema para nós estudarmos. Todas as vezes que eu estudei, que eu li esse Evangelho de João, sempre me pareceu um pouco confuso esse encontro de Jesus com a samaritana, porque Jesus sai de Jerusalém para a Galileia, vai por dentro da Samaria, sendo ele judeu e sendo judeus e samaritanos inimigos. Então ele vai por dentro da Samaria junto com seus discípulos para conversar com essa mulher no poço, um diálogo meio confuso, né? Não ficou muito esclarecido. E ele fala de ela ter 5 maridos, e depois eles já falam do lugar de adoração, onde é que é. Ele promete dar a ela água viva, ele se declara para ela como Cristo, né, o Messias dos judeus. Então, o detalhamento daquele diálogo ficou um pouco confuso para mim. E eu tive vontade de aprofundar o estudo em relação a isso. Bom, então, para nós melhor compreendermos o preceito evangélico, né, a página evangélica, nós temos que primeiro falarmos sobre a parte histórica que envolve toda essa situação. Bom, no final do Império de Salomão, porque antes os hebreus estavam todos num império que Salomão era o rei Salomão. Esse império antes já tinha sido dividido, né? Depois foi unificado, Salomão reinou sobre ele, até que Salomão morreu. Com a morte de Salomão, não apareceu ninguém que tivesse condições de liderança para continuar a manter o povo ali naquele reino, né? Todo mundo ali junto. E começaram a haver as brigas entre os grupos, né? Então, acabaram se dividindo em 2 grupos. O grupo do norte, que ficou o povo de Israel, e o grupo do sul, que ficou o povo de Judá. O povo de Israel, a cidade mais importante que tinha nesse parte do povo, que ficou
o povo hebraico que ficou em Israel, era Samaria. Era como se fosse a capital de Israel. E a parte do sul, que era Judá, que deu origem ao termo judeu, a Jerusalém era a cidade mais proeminente, mais importante de Judá. Então, os hebreus se dividiram em dois, os do norte e os do sul. Né? Os do norte de Israel, Samaria, e os do sul, Judá, Jerusalém. E a partir de então, com essa divisão, o país ficou enfraquecido, né? Eles ficaram enfraquecidos. A nação enfraquecida chamou sobre si a cobiça de outros povos que então fizeram várias conquistas em relação a eles, porque Salomão tinha sido um rei muito bom e levou o povo ao máximo da sua glória. Os hebreus tiveram uma fase áurea quando Salomão foi seu rei. Então, ele morrendo com aquela divisão toda, aquela situação de dificuldade, né, sem ter uma liderança única, eles foram sendo dizimados quase, né, pelos outros povos, foram acabando com a cultura deles, uma coisa muito triste. E no que diz respeito propriamente aos samaritanos, que é o nosso tema, né, que seriam os hebreus do norte, eles foram subjugados pelos assírios. Os assírios tomaram essa nação e subjugaram então os samaritanos. E para poder consolidar o seu poder sobre aquela nação que haviam usurpado, né? O que eles faziam, os assírios? Olha só a estratégia deles. Eles tiravam da nação uma grande parte da sociedade e levavam para outros lugares que eles haviam conquistado, porque os assírios foram um povo muito forte que existiu na Mesopotâmia. Então eles levavam esses povos para misturá-los e com isso destruir a cultura dos povos para enfraquecê-los. Cada povo tinha a sua maneira de ser, a sua maneira de orar, de adorar a Deus, né? Tinha seus costumes e usos. E com essa separação enfraquecia esses povos. E eles fizeram isso com os samaritanos. Eles tiraram uma grande parte da população samaritana e levaram essa população para a Babilônia. Deixaram eles lá. E para o lugar onde tinham, porque saíam pessoas, precisavam de pessoas, né, para poder constituir novamente a nação. Eles só deixaram o pessoal da parte básica da nação, né, daquela pirâmide. Eles só deixaram o pessoal que trabalhava na agricultura, o pessoal que era pastor, o pessoal que fazia parte de construções, que fazia parte básica da nação, né? A parte do fundamento da nação. Então, eles fizeram essa mescla de culturas. E eles levaram, então, da Babilônia, vieram para o território da Samaria, pessoal da própria Babilônia, pessoal de uma cidade chamada Cuta, um pessoal de uma cidade chamada Ava,
um pessoal de Emat e um pessoal de Sepharvim. 5 culturas diferentes que se miscuíram dentro da cultura samaritana. Isso por muitos anos, sei lá, 200, 300 anos, olha quanto tempo. Quantas gerações se sucederam nesse período de tempo. Com isso, os samaritanos foram abandonando a sua cultura, os seus costumes, o que fazia usualmente, né? E foram adquirindo o dos demais povos, nessa mescla que ficou. Foram diluindo a sua cultura. E deixaram então, com isso, de crer e adorar o Deus único do patriarca deles, que era Abraão, e passaram a ser politeístas, a adorar vários deuses. Então, de cada um desses povos que ficou convivendo com eles, eles absorveram a cultura religiosa, que se formou depois, porque esses povos, quando foram para Samaria, para o território da Samaria, eles nem religiosos eram. Depois é que houve essa mescla entre eles, esses povos e os samaritanos, e eles adquiriram essa visão, essa noção, digamos assim, de religiosidade. Mas eles eram politeístas, eles não tinham a noção do Deus único. E os samaritanos, por sua vez, que haviam deixado essa noção do Deus único, eles como hebreus, né? Eles também trocavam de Deus conforme as suas necessidades e que desejassem lá, né? Os interesses pessoais deles próprios. Então, do mesmo modo que eles cultuavam um Deus do Cuta, adoravam de Ava, adoravam de Emate, adoravam de Sepharvim, adoravam de Babilônia, era uma confusão esse negócio de religiosidade. Então, esses povos, eles, diante dos hebreus do sul, que eram de Judá e que deram origem aos judeus, os hebreus do sul, os judeus propriamente ditos, execravam os samaritanos, eles detestavam os samaritanos, não gostavam deles, porque, para eles, os samaritanos eram traidores, eram pessoas que não mereciam nenhuma consideração, porque haviam abdicado, aberto mão do Deus deles, do Deus dos ancestrais deles, por deuses inventados posteriormente e que não tinham aquela tradição que tinha o Deus de Abraão. Então, os judeus detestavam os samaritanos, e os samaritanos também detestavam os judeus. Os judeus achavam que eles eram muito permissivos, que eles não levavam a religião a sério. E não se davam bem, eles eram realmente inimigos. Alguns episódios aconteceram assim, de ter brigas mesmo muito sérias, né? Batalhas entre eles muito, muito sérias, porque eles se odiavam, eles não conviviam mesmo de forma alguma. Havia uma antipatia muito grande, né? E eles tinham, inclusive os judeus apelidavam os samaritanos, faziam deboches, né, piadas em relação a eles, e chamavam muito a Samaria de nação prostituta, porque havia descambado para um outro tipo de religiosidade, né, de adoração a um Deus diferente. Então, eles falavam disso porque no Velho Testamento nós vamos encontrar diversos momentos, diversas citações em que a fé que alguém tem em Deus ou a fé que uma nação tem em Deus
eles chamam de casamento. Há um casamento, uma aliança, isso fala no Velho Testamento a beça, uma aliança entre Deus e Abraão, um matrimônio, uma união. Então, tudo isso com a visão de casamento, entendeu? Está lá no Velho Testamento. E por conta disso, pelos samaritanos terem abdicado da adoração ao Deus único, os judeus taxavam-nos de infiéis, traidores, como eu falei antes, de nação prostituta, né? Quer dizer, uma coisa forte em relação a eles. Para vocês verem o nível de ódio que eles tinham, né? Por causa de religião. Muitas brigas sérias mesmo. Mas então, o que acontece? Vamos para a citação evangélica, né? O que nos diz João? João nos conta que Jesus estava lá na Judéia pregando, só que começaram a falar uma opção de coisa contra Jesus, aquele disse-me-disse, aquele burburinho, e falando que Jesus estava batizando mais pessoas do que João Batista, e criando celeumas, né? Estava havendo uma perseguição assim em relação a ele, uma perseguição religiosa. Então Jesus achou que tinha que apaziguar a coisa, vamos com calma. O que ele fez? Bom, então vamos sair daqui, vamos voltar para Galileia, ele para os 12 apóstolos dele, os discípulos. Vamos voltar para Galileia, que lá o povo é mais tranquilo, é um povo mais harmonioso, vamos conversar com eles, porque lá na Samaria, na Galileia vai ser mais tranquilo para nós. Mas antes de nós chegarmos lá, eu preciso passar na Galileia, porque na Galileia eu tenho uma tarefa a cumprir, dada por Deus, né? Ele precisava passar na Samaria. Então ele vai para Samaria. Só que para sair da onde ele estava, em Judá, para ele ir da Judéia, para ele ir para Galileia, ele tinha 2 caminhos. Ou ele ia, primeiro, pelas margens do Rio Jordão, que era uma parte mais baixa, ia margeando o Rio Jordão, era o caminho mais longo, ele passava por fora da Samaria e chegava lá na Galileia onde ele queria. Era uma viagem mais agradável, um pouco mais longa, mais agradável, mais fresca, tinha água, tinha as árvores com alimentação para eles comerem, né? Então era uma viagem melhor, uma viagem mais agradável para Jesus. Mas aí, o que Jesus resolve? Ir pelo lugar mais difícil, que era pelas montanhas. Pelas montanhas demorava mais para chegar na Samaria e era um lugar mais perigoso. Assaltantes, dificuldades de locomoção, não tinha nenhum rio, porque era montanha, né? Não tinham como beber água, nem alimentar, era árido o local. E mesmo assim Jesus insiste em ir por lá. Os judeus normalmente não iam por esse caminho, eles iam pelo caminho que margeava o Rio Jordão, porque para não haver encontro entre eles e os samaritanos, porque aí já dava ensejo a briga, né? a confusões e tudo. Então Jesus insiste, vai por esse caminho com os apóstolos. Quando ele chega na Samaria, eles entram numa cidade chamada Sicar. Nessa cidade, que já havia as terras que tinham pertencido a Jacó, e aos filhos de Jacó e tudo, né? Eles tinham um poço esse que teria sido feito por Jacó, para os seus filhos e para os rebanhos da família. E Jesus então se senta na beira desse poço e fala com os seus apóstolos para eles irem à cidade comprar comida, para eles se alimentarem, porque eles tinham vindo por um lugar que não tinha nada.
muito, muito estéril, né? O que ele ia ficar ali, que ele estava muito cansado, ia ficar descansando e ia meditar um pouco. E os 12 apóstolos falavam, imagina, 12 pessoas saírem para comprar alimento. Poderia ter ido 1, poderia ter ido 2, poderia ter ido 6, mas foram os 12. E Jesus mandou os 12, porque ele queria ficar sozinho. Sozinho porque ele sabia que ele ia encontrar aquela mulher ali. Ele já foi sabendo todo o que ele ia fazer. Então ele está ali sentado no poço, quando de repente chega aquela mulher samaritana com um vaso, né, aquela ânfora no braço, assim, no ombro, para pegar a água. Aí ela vai, pega a água, mas quando ela viu Jesus ali na beira do poço, ela já ficou incomodada, porque não era habitual eles encontrarem com os judeus. Ela, sabe, aquela sensação, assim, ela já sentiu que ia acontecer alguma coisa, ficou meio perturbada. Mas ela pega a água para botar no vaso dela. Quando ela pega a água, Jesus fala para ela assim, mulher, dá-me de beber. Ela levou um susto enorme, porque imagina, ela mulher, samaritana, um homem judeu falando com ela, não era habitual, não era normal, não era do costume deles que os homens falassem com as mulheres na rua, mesmo que fosse mulher deles. Que fará uma mulher estranha, um judeu dirigindo a palavra a ela? Ela ficou muito espantada e falou, como que tu, sendo judeu, dirige a palavra a mim, sou uma samaritana e ainda me pedes água? Então começa esse diálogo que eu vou falar para vocês, que está aqui no Evangelho de João. E aí diz assim, ó. Dá-me de beber, Jesus falou para ela. E ela diz assim, aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como pedes de beber a mim que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam, né, logicamente, com ele. Então, para ela foi uma surpresa. Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias a mesma coisa, e ele te daria água viva. O que Jesus disse para ela? Olha, eu estou te pedindo a água, mas se você soubesse quem eu sou, você é que ia me pedir a água, ia me pedir a água viva. Aí a mulher replicou para ele assim, Senhor, não tens como tirar água do poço? O poço é fundo. De onde é que tens essa água viva? É porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e também os seus filhos e os seus rebanhos? Ela, como vai me dar água viva? Que água viva é essa, não é? Ficou espantada. Aí Jesus responde assim, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Quem beber da água do poço tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. E a mulher replicou, a mulher suplicou, Senhor, dá-me dessa água para eu já não ter sede, nem ter vir tirá-la aqui. Eu não queria água viva para não ter que tirá-la do poço mais, né? Ficar saciada. Aí Jesus disse assim, vai, chama teu marido e volta cá. Aí é que está a situação, como diz os antigos buziles da questão. Quando Jesus fala isso, ela estava pedindo a água viva que Jesus tinha para dar, né? Jesus fala, vai buscar teu marido. Aí ela fala assim, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, você falou muito bem, você não tem marido, você já teve 5 e já está agora no 6º, e nem esse é teu, nenhum deles te pertence. Você teve 5 maridos e agora está nesse que também não é teu. E ela ficou surpreendida, falou, como sabes disso? Tu és profeta. Tu és profeta. E o interessante é que ela fala isso, aí em seguida, olha a continuidade do diálogo. Estavam falando,
hipoteticamente, de maridos, né? Aí fala assim: nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Ou seja, daquele assunto que estava se falando ali, ele já mudou completamente para outra questão de adoração a Deus. Então não parece uma coisa estranha? Ele está falando, vai chamar teu marido? E ela, em seguida, ele diz que ela teve vários maridos e tal, e ela já fala de adorar a Deus num ou no outro local. Isso aí é que me chamava muita atenção quando eu lia isso. Não fazia sentido para mim, o diálogo não tinha uma correspondência, né? Mas aí, analisando melhor a coisa e estudando o assunto, pesquisando a respeito, o que eu descobri, né? O que eu consegui descobrir? Que não era propriamente a maridos, pessoas encarnadas a que Jesus estava se referindo. Ele ali estava se referindo às religiões, aos deuses que essa mulher já havia cultuado. Lembra da questão lá que eu falei antes, no Velho Testamento, da fé em Deus ser semelhante a um casamento, ser semelhante a um matrimônio, a uma aliança? Então era disso que Jesus estava falando, quando ele fala em marido com ela. Ela já tinha tido vários deuses, ela já tinha cultuado vários deuses, e não tinha nenhum que fosse dela. Qual era o Deus dela? Pela antiguidade, pelo que os profetas já haviam falado e que Abraão trouxe para aquele povo hebreu. Era o Deus único que eles haviam abandonado, se miscuindo com os outros deuses desses povos que foram para lá, para Samaria, mandados pelos assírios, quando ocuparam a Samaria. Então, Jesus falava disso, por isso que há essa continuidade do diálogo. Ela fala, mas o que eu devo fazer? Tudo bem, eu devo fazer o quê? Eu devo adorar a Deus aqui ou devo adorar a Deus lá em Jerusalém? Onde que eu vou adorar a Deus? E aí Jesus, então, dá uma bela lição para ela que nós vamos ver daqui a pouco. Nessa questão dos maridos que ele fala, me fazia também refletir a respeito, porque na sociedade daquela época, nesse local, né, aí no Oriente, não era muito difícil uma mulher que ficasse viúva ou que ficasse sozinha, divorciada, arranjar outro marido. Normalmente a mulher que ficava viúva, ela voltava para a casa dos pais, quando eles eram vivos, ou ia morar com algum parente que a acolhia. Se a mulher fosse divorciada, estava perdida, né? Então essas mulheres que não tinham ninguém, que não tinham família, que não tinham, depois que o marido morreu, que eram abandonadas pelo divórcio, elas viviam na caridade pública, viviam esmolando. Era uma situação muito triste, muito difícil. Então era uma coisa assim meio absurda achar que essa mulher teria tido 5 maridos. Era difícil ter 2, quanto mais 5, né? E ainda 6 que Jesus fala. E quem é esse 7º marido que está chegando aí? Esse 7º marido é o Deus único, trazido por Jesus para essa mulher. Então, a partir do momento que eu entendi essa questão dos maridos e da semântica da palavra, que se referia à fé em Deus, como uma aliança, como um casamento, aí fez todo sentido o texto para mim, porque ela entende que Jesus estava ali falando com ela sobre o Deus único que ela tinha abandonado lá atrás, ela e todos os seus tinham abandonado lá atrás. Aí ela pergunta, mas onde é que eu vou adorar esse Deus? Eu vou adorar aqui, onde os nossos antepassados adoravam a esse Deus único, ou eu vou adorar lá em Jerusalém? Onde devo adorar a Deus? E aí, o que o nosso Mestre Jesus fala para ela?
Ele diz para ela, maravilhosamente bem. Hoje você adora num local porque você não sabe nem a quem você está adorando. Mas a salvação vai vir pelos judeus, a salvação para vocês vai vir pelos judeus. E Jesus era judeu, né? Porque Deus, ele é espírito, ele não precisa ser adorado num lugar. Dia virá em que Deus será adorado dentro de ti, no teu coração, no teu íntimo. Olha que mensagem maravilhosa que Jesus dá para essa mulher. Então o que ele diz? Olha, hoje você está preocupada como que vai adorar de uma forma material, porque você abdicou do Deus único dos teus antepassados. Mas virá um dia que você vai compreendê-lo e você vai ver que não é preciso de um local para adorar a Deus, um local físico, um templo, um monte. Você vai ter esse templo dentro de si, dentro do seu coração. E ela entende perfeitamente o que Jesus falou para ela. Ela entende e aceita perfeitamente. Quando ela está travando esse diálogo com Jesus, antes disso, importantíssimo, tem um momento em que Jesus fala com ela assim, quando ele fala do templo, ele fala assim, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Aí a samaritana fala assim para ele, olha, eu sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo, aquele Messias que foi prometido pelos antigos profetas aos judeus. Eu sei que se chama Cristo. Quando ele vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Ela fala para ele. Que ela ficou, ele diz para ela, sou eu o Messias, sou eu quem fala contigo. Então, nesse momento, ele se desnuda para ela, mostrando para ela, como acho que ele não fez a ninguém, essa afirmativa, eu sou o Messias. Ele fala isso para ela de uma maneira profunda e ela crê nele, ela crê em Jesus. Ela crê. Aí chegam os seus discípulos que tinham ido à cidade e ficam uns perplexos de ver ele ali com uma samaritana, né? A samaritana então corre, larga o vaso com água lá e vai à cidade. E chegando na cidade, ela conta para as pessoas que estavam lá o que tinha acontecido. O diálogo dela com Jesus e que Jesus sabia tudo o que acontecia com ela, que ela tinha dito para ela que ele era o Messias e ela acreditava que ele era o Messias, então. Então a cidade, várias pessoas, vários homens da cidade foram ao local onde estava Jesus e o encontraram. E lá chegando, começaram a conversar com ele e Jesus foi esclarecendo a esses homens a respeito do equívoco que eles estavam em relação ao abandono que tinham feito do Deus de Abraão, que era o Deus deles, Deus único, o Deus Pai. E de estarem envolvidos com um Deus que não era o deles, com vários deuses que não eram os deles. Então Jesus fica com esses homens, com essa cidade, com essas pessoas, por 2 dias, pregando para eles, ensinando para eles o caminho de volta, resgatando esses homens, essas almas, para o abraço amoroso de Deus. Eles que estavam perdidos, adorando deuses que não tinham nada a ver com a sua cultura, que tinham sido colocados lá, impostos a eles. Então Jesus vai e resgata esse povo para Deus. Esse é o verdadeiro propósito de Jesus nesse encontro com a samaritana. Ele não foi ali para encontrar com a samaritana e para
confrontá-la com maridos hipotéticos que ela tivesse tido. Até porque Jesus não se daria isso, né? Jesus não tinha preconceito, Jesus aceitava todos como eram, não ia se preocupar com isso. O propósito de Jesus era muito maior. Era trazer esse povo novamente para o conhecimento do Deus único. E ele conseguiu isso graças à ajuda dessa mulher samaritana, que foi o elo de ligação entre os dois, entre ele e a população daquela cidade de Sicar. Essa missão que ele teve, que fez com que ele, mesmo contra a vontade dos seus discípulos, fizesse o trajeto pelas montanhas, que era o mais difícil, era o mais áspero. E ele foi cansado, encalorado, faminto, e sentou na beira daquele poço para esperar aquela mulher, que seria o elo condutor entre ele e a cidade. Olha que passagem linda do Evangelho, que passou tanto tempo sem ser entendida por mim, e que agora, diante dessa pesquisa e tudo que eu procurei fazer, se tornou tão clara e tão bonita, não é? Essa amorosidade de Deus por nós é tão grande, a preocupação com aquele povo, que já tinha sido seu povo e hoje em dia estava ali órfão, abandonado na mão de outros deuses que não tinham importância nenhuma, deuses de barro, deuses de pedra, deuses de madeira, tudo material, ao invés da chama divina do Deus, como diz Jesus aqui, Deus é espírito, ou seja, ele não é material. Então ele é para ser adorado dentro do nosso coração. E a água viva que ele prometeu a ela, que água viva é essa? A água viva é o amor cristão. O amor cristão que se define na caridade, no amor ao próximo, em fazermos o melhor pelas pessoas. Quando damos um agasalho, quando alimentamos uma pessoa, quando no sábado, aí no núcleo, se dá o café da manhã para as crianças, se coloca as crianças para fazer evangelização, assim como as suas mães, quando damos um medicamento, quando vamos à rua entregar as quentinhas para as pessoas que estão necessitadas e passando fome, os agasalhos, os cobertores no inverno. Tudo isso é o amor cristão. E a caridade é esse amor em movimento, porque sai do nosso coração e vai ao encontro do nosso irmão, do nosso companheiro que precisa. Então foi essa água viva que Jesus falou para ela, eu te dou água viva, ou seja, o conhecimento de Deus e o conhecimento de que tu tens possibilidades, potencial de amor cristão dentro de ti, capaz de fazer o bem para todos. E a alegria que esse amor cristão vai te trazer será tão grande, tão infinito, que nada vai apagar, que nada vai terminar. E que será uma água que nunca secará, por isso que é água viva. Ela não terá fim. Então esse verdadeiro propósito de Jesus nos mostra também o amor que Deus tem por cada um de nós. Esse carinho, esse cuidado, certos de que estamos realmente sempre cuidados por Ele. Como Deus nos ama, como Jesus nos ama. E como nós muitas vezes atrapalhamos o que Ele pretende por nós, não é? Querendo fazer do nosso tempo o tempo de Deus e das nossas necessidades o que deveria ser certo para Deus também, muitas vezes o que a gente acha que é necessidade para nós, não é.
Vamos pensar então mais, especialmente nesses momentos de tanta dificuldade que passamos, na desimportância da materialidade e no quanto o espírito e a espiritualidade são importantes para a nossa vida. Nos desapegando da materialidade e procurando fazer com que o nosso espírito esteja cada dia mais fluido para receber esse carinho de Deus e de Jesus tão amorosamente. Então, queridos, encerrando o nosso estudo da noite de hoje, vamos fazer a prece para finalizar, né? Encerrar nosso estudo. E vamos dizer assim: Jesus querido, obrigada, Mestre, por esses momentos de tanta paz que nos concedestes para estudo do Teu Evangelho de amor. Obrigada, espiritualidade amiga, que cuida de nós com tanto desvelo, com tanto carinho. Obrigada, Deus de misericórdia, Pai Supremo, que provês tudo o que nós precisamos, todas as nossas necessidades. Ó Pai amado, aconchega-nos no Teu regaço, envolve-nos com Teu amor e faz que nós possamos a cada dia ter mais força, mais coragem, mais determinação para fazermos a nossa reforma íntima, para nos transformarmos sinceramente, expurgando dos nossos corações, dos nossos espíritos, todo o homem velho que ainda carregamos dentro de nós, todos os erros, todos os equívocos, e fazendo, Senhor, com que possa o nosso coração ser uma terra fértil para receber a Tua fé, a fé em Ti, Senhor, essa fé certa de que Tu estás sempre conosco, que tudo está sob o Teu comando. Que essa fé possa, Senhor, diariamente desabrochar em uma flor perfumada em nossos corações e perfumar a todos os que estão ao nosso redor, que nós possamos, com essa fé viva, levar o amor cristão a todos que necessitam de uma palavra amiga, de um gesto de apoio, de uma mão acolhedora, de uma palavra de paz. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos. Que os nossos laços amorosos e fraternos possam ser apertados e que nós estejamos sempre certos da Tua presença junto de nós diariamente. Obrigada, Senhor Jesus, por todo o Teu amor. Abençoa-nos a nós, a nossa família, abençoa a nossa casa espírita, todos os trabalhadores. E ajuda-nos, Senhor, para que possamos estar sempre firmes e confiantes, que brevemente retornaremos às nossas atividades evangélicas e de amor ao próximo. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Obrigada a todos pelo carinho e pela atenção e uma boa noite. Jesus sempre em nossos corações.